Bom dia. Bom dia. Alguém está me ouvindo? Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Eu já coloquei, dei para o Matheus a aula de hoje, tá? Ele não está naquela apostila e eu mandei para ele um slide que nós vamos trabalhar hoje, tá? Quem pode me dar aí um contato para eu poder colocar lá para vocês também? Acho que o Matheus não está aí agora, né? Coloca aqui no bate-papo, por favor. Alguém tem aí? Me dê um contato de vocês aí para a gente. Eu mandei para o Matheus, só que ele não está respondendo. Estou colocando a aula de hoje. Me dá o teu contato aí, Paulo. Tem um WhatsApp aí? 91 06 94 96. Como é teu nome? Amanda, tá, Amanda? Amanda Santos, tá? Amanda Santos. Psico. Professor, eu vou querer comprar uma dessas. Tá bom. Essa daqui já é? Já pode pegar aí. Vou pegar, é 20, né? 20, é. Ninguém está colocando, vou colocar no teu. Amanda, você coloca lá então no grupo, tá? Por favor.
Oi? Tá, pode pegar. Pode. Amanda. Sim. Ok. WhatsApp. Amanda Santos. Vou mandar agora. Pronto. Manda no grupo lá, tá? Aí na aula remota tem, tá vendo aí o? Tá. A Amanda já enviou para vocês aí no grupo, tá? A aula de hoje. Hoje nós vamos falar a respeito do histórico. Vou passar para mim aqui. Estão enxergando aí? Pessoal do online? Tá? Ok. E que momento é esse que nós estamos vivendo hoje aqui? Justamente o momento em que vamos sensibilizar vocês, alunos do curso de Psicologia do 7º semestre, na importância do histórico. Para que serve o histórico? O histórico e a filosofia fundamentais desse caminho, desse itinerário que o surdo percorreu para conseguir chegar hoje no nível de aceitação e as conquistas que, através das lutas pela comunidade surda. E a ESAMAS tem um papel importante porque vislumbrou de forma decisiva a inclusão da pessoa surda na sociedade, colocando essa disciplina como uma disciplina que pode ajudar vocês, futuros psicólogos, a poder ter um pouco de empatia para com o surdo, para com a comunidade e a cultura surda. Isso é muito importante para nós. Vamos falar hoje do histórico, a história da educação dos surdos, que iniciou na Europa e também nos Estados Unidos. E também nós, aqui no Brasil, tivemos esse reflexo daquilo que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. Inicialmente, precisamos entender qual é o objetivo geral dessa disciplina e desse assunto hoje. É familiarizar vocês, alunos do curso de Psicologia, com a história, a língua, a cultura e a educação da pessoa surda. O que é importante para nós sabermos da cultura de um povo? Aí você vai dizer, mas não é o povo brasileiro? É o povo brasileiro, mas é um povo brasileiro dentro de uma outra cultura que não é a nossa. A cultura do ouvinte, olha, ouvinte. Como é ouvinte? Abre a mão aqui, abre lá, isso. E fecha onde? Aqui no ouvido, ó. Ouvinte, somos nós. Tá? Ouvinte, fechou aqui na mão em S. S, tá? Fechou em S. Abriu aqui, fechou em S. Ouvinte, somos nós. E os surdos, orelha, boca. Orelha, boca. Esse é o sinal de surdo, sinal do surdo, e nós somos ouvintes. O que é essa cultura? Olha, cultura. Número 5, esse aqui é o número 5. Isso aqui jamais será 5 para o surdo. O 5 para o surdo é esse aqui. Pega o número 5, esse aqui é configuração de mão. O que é uma configuração de mão? Não sabe. Tu, uma configuração de mão. O que é uma configuração de mão?
é como a mão vai se apresentar para realizar o sinal. Então, essa é uma configuração de mão em 5. Número 5. Temos um ponto de articulação. O que é o ponto de articulação? É onde o sinal acontece. E onde ele está acontecendo? Na têmpora. Têmpora é esse local aqui, ó, do lado da testa. Ele vai sair daqui, ó. Cultura. Cultura. Isso. Dá uma tremidinha, ó. Isso. Treme, 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 treme. Cultura. Mas se você fizer só isso aqui, olha, já não é cultura. Isso aqui é inteligente. Inteligente. Cultura inteligente. Vai depender, então, do quê? Do movimento. É o outro parâmetro dentro da Libras, que é isso aqui, olha. Fazer isso aqui, movimento. Movimento. O movimento de tremendo e o movimento levantando para cima. Ok? Então, isso aqui é inteligente cultura. Então, o que é uma cultura surda vai influenciar os ouvintes? Tem como? Às vezes não. Quem é majoritário? A cultura dos ouvintes sempre é majoritária. Sempre o que vai prevalecer. Por isso que a luta da cultura surda nessa educação inclusiva leva a pessoa surda a lutar por aquilo que ele deseja. O que é que eles desejam? Desejam que todos aprendam a língua brasileira de sinais. É isso que eles desejam. E o conteúdo hoje dessa nossa aula vai por onde? História da educação de surdo. As filosofias, as visões da surdez e os mitos sobre a língua de sinais. Que mitos são esses? Primeiro, entender que todo surdo sabe a Libras. Verdade ou mentira? Isso é um mito. Mito ou é verdade? É verdade? Mito. Mito. É falso. Falso. Letra B. Eu vou perguntar na prova. A configuração de falso é com a letra F. Tá certo ou tá errado? É letra B. Isso. Começou a aprender. Amigo. É a letra A, porque começa com A. Amigo. Tá certo ou tá errado? Letra B. Falso. 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 Quando você fala assim para outra pessoa, que é muito falso, né? Faz assim, olha. Verdade não precisa, ó. Verdade. Verdade é letra P. Verdade. Verdade. Pode fazer assim? Não. É assim. Ou pode fazer isso aqui, ó, também, ó. Verdade. Verdade, tá? São dois tipos de verdade. Então, os mitos. Então, o mito que todo surdo sabe Libras é uma mentira. Nem todo surdo sabe Libras. Todo surdo sabe fazer a leitura labial. Verdade? Nem todos sabem. Mito ou verdade? O termo apropriado para se designar um surdo é surdo-mudo. Tá certo? Tá errado? Tá errado? Tá errado. Muito bem. É mito. Porque como é que a gente chama para o surdo? Surdo. Não pode chamar outra coisa. Eles gostam e querem ser chamados, querer, olha, querer. Que configuração de mão é essa? Nós vamos ver depois uma configuração de mão. Quando não é letra, a gente vai dizer número tal. Acho que isso aqui é 32. Querer. Configuração número 32.
que vai dar o quê? O verbo querer. Olha aqui, onde é o ponto de articulação? Espaço neutro, querer. Mas se você colocar aqui no peito essa mesma configuração e fazer isso aqui, o que é isso aqui? Sentimento. Sentimento. E se eu fizer isso aqui, ó, o verbo acontecer, é a mesma configuração do querer, do sentir e do acontecer. Então você percebe que uma configuração de mão vai servir para vários tipos de sinais. O que é que vai modificar? É o ponto de articulação. É onde o sinal vai acontecer. Aqui, espaço neutro, querer. No peito, sentimento. Espaço neutro jogando para cima, é um outro movimento. Acontecer. E se eu fizer isso aqui, ó, desenroscando lá, a lâmpada, assim, ó. E se eu fizer isso aqui, ó, não? Luz, luz, luz. Pode ser acender e apagar. Ok? Acender e apagar. Também, ok? Mas é a mesma configuração de mão, ok? Mito ou verdade? Então, são esses aí, mas depois tem muito mais, tá? Esse é o texto base, ele já está lá no WhatsApp de vocês, tá? A Amanda já passou todo esse slide, porque ele não está nessa apostila aqui. Bom, aqui nós vamos ter Moura, que é a Maria Cecília e a Lodi, são duas, ou melhor, três, e o Radisson. Essas três pessoas são surdas, e os textos que eu tenho é só de surdos, eu não tenho outra referência. Por que eu pego essa referência dos surdos? Porque eles vivem a cultura surda, então eu preciso ter em mãos esse tipo de pessoas que vão falar da cultura deles. Quem mais e muito melhor para falar deles são eles mesmos. Então, esse aqui está lá no WhatsApp de vocês, e depois vocês consultam lá. E, iniciando, lá na Pérsia, na Antiguidade, tínhamos os egípcios e os persas. O que eles tinham ideia de um surdo? Para eles, o surdo era o quê? Eram considerados criaturas privilegiadas, enviados dos deuses para se comunicar com eles em segredo. Havia um sentimento humanitário e de respeito. Os surdos, eles eram adorados. No entanto, tinham uma vida inativa e não eram educados. Na verdade, eles tinham... como eles não falavam... por que eles não falavam? Porque não ouvia. Não porque eles não tinham o aparelho fonador dele, mas era perfeito. E hoje é perfeito o aparelho fonador. Aí tu vai dizer, mas então não existe mudo, professor? Existe o mudo, aquele que tira a língua, aquele que tem problema de língua presa, esse não fala. Tá? Mas não é o caso do surdo. Por isso que eles não querem ser chamados de mudos. Eles querem ser chamados de surdos. Surdos é a denominação, a terminologia que eles querem que sejam chamados. Okay? Então, Egito e persas tinham essa ideia do surdo falar com os deuses em segredo. Então, um sentimento humanitário de respeito e adorados pelos egípcios e pelos persas. Já os romanos, eles não tinham esse mesmo entendimento dos surdos. Os surdos eram privados dos seus direitos. Você sabe que Roma é o berço do direito, tanto é que o Brasil ele adotou toda a base do direito dos romanos. Então, aí nós vamos ver que a parte legal, a parte do direito, nós vamos herdar da onde? Lá do legado dos romanos.
E eles dizem que os surdos eram privados de seus direitos, não podiam ter direito. Por quê? Porque eles não se expressavam. Nós vamos ver daqui a pouco, na Grécia também, acontecia a mesma coisa. Eles eram confundidos como retardados mentais. Imagine, antes de Cristo, 4.000 anos, 476 depois de Cristo. E nós temos, por exemplo, um filme que é emblemático, que é base para a nossa disciplina também, um filme chamado E Seu Nome é Jonas. Esse filme, o garoto Jonas ficou num sanatório como retardado mental. Para você ter uma ideia como isso aqui ele atingiu até, foi o que feito há 50 anos atrás, por exemplo, esse filme. Então, você percebe que até hoje tem resquícios daquilo que pensava o pessoal da antiguidade aqui, os gregos, romanos e tudo mais. Eles achavam que eram retardados mentais. Não podiam fazer testamentos. Precisavam de um curador. O que é um curador? O curador é aquela pessoa que toma conta de uma pessoa que já tem uma idade acima dos 18 anos, que é uma pessoa já adulta. E a tutela é de uma criança. Então, tutela e curador é diferente por causa da idade de quem está sendo representado. Okay? Os gregos, não, os romanos ainda, né, acreditavam que os surdos eram pessoas castigadas e enfeitiçadas. Os surdos eram abandonados e feitos escravos. Agora que a gente vai ver os gregos. Os gregos os surdos eram considerados inválidos e um incômodo para a sociedade, sendo condenados à morte e escravizados. Você vai ver lá na Grécia que temos Esparta e Atenas. Esparta era uma cidade de guerreiros, uma cidade em que 2 pessoas só tinham direito ao nome da lápide de sua sepultura. 2 pessoas só em Esparta. Era uma mulher que dava vida a um guerreiro ou um guerreiro que morresse em batalha. As únicas 2 pessoas. Vocês viram aquele filme 300? Aquele filme é emblemático. Leônidas é aquela pessoa que vai dar vazão a quem? Aos 300 homens que foram contra os persas lutar em batalha. Mais de 10.000 homens dos persas, eles 300 só. Só que ele dizia que perguntava para o Xerxes, você, o que é que você... Eu sou serralheiro, eu sou marceneiro, eu sou isso e aquilo. Aí ele perguntava, Leônidas perguntou, e vocês são o quê? Somos guerreiros. A profissão deles era guerreiro, guerrear. Então, para você ter em Esparta um homem guerreiro, não podia ter o quê? Deficiência. Os deficientes eram mortos, jogados ao abismo. Tem uma cena muito emblemática de um sacerdote olhava a criança, ele verificava se a criança tinha algum defeito, e se tivesse algum defeito, ele jogava a criança para morrer. Então, só para vocês terem uma ideia como era Esparta. Eram pessoas que viviam para serem guerreiros, enquanto que Atenas eram pessoas para serem intelectuais. E aqui, os gregos. O que é que Aristóteles falava a respeito dos surdos? Os surdos não eram seres humanos competentes. O que é que Aristóteles colocou? Que se você não tem uma audição, você não vai ter o quê? A fala. Se você não tem audição nem fala, você não vai ter uma linguagem, você não vai falar. Automaticamente, você não vai ter um pensamento. Se você não tem pensamento, então você não é um ser humano. Para os gregos,
o surdo não tinha pensamento, então ele não era um ser humano. Então, por isso que a linguagem era diretamente relacionada à condição humana. A linguagem e os surdos, como não podiam falar, eles não podiam também ter essa condição humana. É isso que eles pensavam. Eu gostava desse Aristóteles, mas depois disso aí é difícil aceitar um negócio dele. Mas você vai ver, olha, que Heródoto vai pensar o quê? Seres castigados pelos deuses. Mas olha o que Sócrates fala. Sócrates, quem era o discípulo de Sócrates? É aquele Platão, né? O tal de Platão. E Aristóteles era discípulo de Platão. E olha o que aconteceu. Olha o que Sócrates nos diz. Suponha que nós não tenhamos voz ou língua e queiremos indicar objetos um ao outro. Não deveríamos nós, como os surdos mudos, fazer sinais com as mãos e cabeça e o resto do corpo? Então, Sócrates já tem uma outra ideia de empatia, de poder trazer o surdo também para a baila de uma condição humana, em que depois vai ser ressachado por quem? O Aristóteles. Aristóteles já vai reverter tudo nisso aí, que Sócrates tinha essa ideia. Então, é um homem sábio, onde vai entender que a inclusão, desde a época de Sócrates, era possível, e com Aristóteles não foi possível. Na Idade Média, a Igreja Católica, no século XII, os surdos não podiam se casar. Por que os surdos não podiam se casar? Você sabe por quê? Porque o matrimônio é necessário você dizer o quê? Uma palavra só, né? Qual é a palavra? Sim. Sim. Como o surdo não podia falar o sim, então não tinha direito a se casar. Não podia ter o matrimônio. Muita gente contesta a igreja por isso. Mas só que não vê o outro lado que a igreja tinha. E qual era o outro lado? Da caridade, de acolhimento dessas pessoas. Tanto é que nós vamos ver daqui a pouco vários padres, abades, dentro dessa inclusão, colocando o surdo como aquele que pode aprender alguma coisa. Os surdos não eram imortais, então por isso que não tinha vida eterna, porque não podiam falar os sacramentos. Olha o René Descartes. O que René Descartes falava? Penso, logo existo. O que foi que Aristóteles falou? Quem não tinha audição, não podia falar, não tem linguagem, não tem pensamento. Pensamento. René Descartes fala, penso, logo existo. O que ele coloca disso? No seu, tem o seu trabalho, ele é um filósofo francês, fundador do racionalismo, e vai no discurso do método falar a respeito dessa condição do surdo também. A verdadeira diferença entre os homens e animais é o quê? É mostrar o seu idioma, é mostrar a sua linguagem. E aqui René Descartes menciona os surdos. Aqui ele fala surdo-mudo, nessa época ainda se falava. Que, privados dos órgãos da fala, estão acostumados a inventar alguns sinais de que eles podem ser ouvidos por aqueles que são normalmente como eles, têm lazer para aprender a língua deles. Então, René Descartes já vai incluindo essas pessoas com surdez para uma vida de sinais. Okay? O que é que ele ainda fala? Penso, logo existo, e em sua correspondência, que define o homem pelas suas palavras ou outros animais. Então, ele faz uma relação de você falar, de você oralizar com os sinais. Acrescentando de imediato, eu digo as palavras ou outros sinais
Porque o uso de sinais mudos, ele fala sinais mudos, da mesma forma que a voz de nós. Então, ele faz uma relação da nossa palavra, da nossa oralidade, com o quê? Com os sinais. René Descartes vê, portanto, a língua de sinais de uma condição de língua humana, de linguagem humana, o que equivale à dignidade para as línguas vocais. E quais são as línguas vocais? Nosso caso, língua portuguesa é a língua vocal que nós vamos falar. E as línguas de sinais nós vamos sinalizar. Sinalizar. Bom dia. Tá aí, olha, tem esse primeiro 1453 a 1789. Pedro Ponce de León é um padre e ele admite a primeira vez que tem o quê? Um professor de surdos. Professor de surdos de quem? Filhos de nobres. O que é que os romanos falavam? Se a pessoa não pode falar, então ele não tem direito a quê? A herança. Então a motivação aqui era dar direito à nobreza dos filhos dos nobres, direito à herança, direito à fala. Ele teve muito êxito no ensino da fala, da leitura, da escrita e até da filosofia para os surdos. Base para outros educadores. Nós vamos ver, depois de Ponce de León, nós vamos ter Bonnet. Juan Pablo Bonnet é um discípulo de Ponce de León. Ele se apropria do método de León, 1620, obra A Arte de Ensinar o Surdo a Falar. Nós vamos ter aí, começando a falar sobre o alfabeto, a datilologia. Tá? Esse aí é o alfabeto manual. Por que alfabeto manual? Porque a gente faz com a mão. A, B, C, D, tá entendendo? Então, por isso que é alfabeto manual. Ou a datilologia. O nome científico é esse. A escrita, a língua de sinais e a manipulação dos órgãos fonoarticulatórios. O que significa isso, professor? Que manipulação dos órgãos? É assim, por exemplo, você está falando e você vai ter uma vibração aqui na garganta. Então, você coloca o seu dedo aqui, o surdo colocaria aqui e saberia o que é que eu estou falando pelas vibrações que eu estou tendo aqui na minha garganta, pelo tato. Né? Então, isso aí é a manipulação dos órgãos fonoarticulatórios. Através disso, eu saberia o que é que você está falando, né? Eu como surdo. Okay? E Bonnet deu vertente a outros autores, Pereira, Amann, Wallis, então, língua latina, alemã e britânica. Os ingleses também já entram. O foco é a oralidade. Quando se fala em oralidade, isso não é condição para que o surdo possa aprender. Vocês têm que colocar logo na cabeça. Oralidade. Falou em oralidade, não tem a ver com surdo. Porque o surdo, ele não nasceu para falar. Ele não nasceu para oralizar. Ele nasceu para quê? Sinalizar. Entendeu? Então, se você vê na sua prova lá, eu vou passar para vocês, a prova. Vai acontecer assim, eu vou colocar, a oralidade é uma condição para que o surdo possa aprender. Certo ou errado? Errado. Oralidade não é condição para o surdo aprender. Mas, professor, como é que acontecia aqui em 1700? Mas isso aí é lá, 1789. A oralidade mais o uso de sinais e o alfabeto manual. Pereira e Wallis, o que é que eles vão fazer? Eles vão abandonar, olha aí, vão abandonar a oralidade. E vão ficar só com o quê? Com o uso de sinais e com o alfabeto manual. É que hoje nós utilizamos na educação dos surdos. É a Libras e o alfabeto manual. Por que o alfabeto manual? Porque lá nós vamos saber o nome das pessoas,
eu sou o Ricardo, eu tenho um sinal tal, meu sinal é esse. Então, o alfabeto manual serve para identificar as pessoas. Então, quando eles abandonam a oralidade, o que é oralidade? É fazer o surdo falar, forçar o surdo a falar. E o surdo não nasceu para falar. É isso que vocês têm que entender. Lá veio outro padre. Esse aqui é um abade francês, é Charles Michel de Lepé. Lepé, ele criou esse Instituto Nacional dos Surdos Mudos de Paris, 1760. E como é que nós vamos entender que é daí que é o berço de toda a literatura surda, de tudo aquilo que tem de mais embrionário no mundo, é esse Instituto Nacional, 1760. Ali, muitos países vão beber dessa fonte, e o Brasil é um deles que vai beber dessa fonte. Eu já falei aqui para vocês? Dom Pedro II? Não falei? Dom Pedro II, ele é uma pessoa muito bem conceituada no meio científico na Europa. Ele era muito viajado. Dom Pedro II, certo momento, em uma feira de muitos eventos e muitos inventos também, ele encontrou uma pessoa lá no finzinho da feira. E lá ele encontrou uma pessoa que tinha uma comunicação de aparelhos. E ele vislumbrou e colocou no mundo aparecer aquele homem. Como é o nome dele? Graham. Você ouviu falar em Graham? O que foi que ele inventou? Aparelho telefônico. Graham não era conhecido. Dom Pedro II, ele mostra para o mundo Graham. Um dos primeiros países a ter o telefone foi o Brasil. Pode procurar lá que vocês vão encontrar. Por causa de quem? Por causa de Dom Pedro II. Uma pessoa muito bem conceituada. E aí o que acontece? Ele vai nesse Instituto Nacional dos Surdos Mudos de Paris. Lá, ele vai encontrar quem? Um padre, Padre Rouet. Ele traz da França esse padre para poder implantar no Brasil o mesmo instituto que tinha lá na França. Só que aqui vai ser Instituto Imperial Surdos e Mudos. E ali nós vamos entender que qual era a motivação de Dom Pedro II? Por que Dom Pedro II tinha tanto interesse de trazer um instituto desse de surdos para o Brasil? Porque, diz a história, que Dom Pedro II tinha um neto que era surdo. Por isso que ele ia procurar, queria saber. Dizem que é o filho de Princesa Isabel, que era surdo, e ele trouxe para o Brasil o padre Rouet, que tinha experiência nesse Instituto Nacional de Surdo-Mudo de Paris, e implantou no Brasil, que até hoje existe. É o INES, 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 Instituto Nacional de Pessoas Surdas. Então, ali, no Rio de Janeiro, porque a sede do palácio, a sede imperial, era no Rio de Janeiro, nessa época. Aí lá foi implantado o nosso instituto hoje, que ainda existe hoje. Lepé foi o primeiro a reconhecer que os surdos têm uma língua. Quando foi que nós reconhecemos aqui no Brasil? Lei 10.436 de 2002. Olha aí que atraso. Lepé já falava em 1760. Já dizia que os surdos tinham uma língua. O Brasil só vai reconhecer isso em 2002. Olha quantos séculos para poder reconhecer isso. Tu entende porque lá é muito mais avançado que a gente? Muito mais, né? A oralização deixa de ser o foco. O que é oralização?
O surdo vai falar. Retira-se isso. O que é? Criação dos sinais metódicos. Quais são os sinais metódicos de Lepé? É aquele sinal que a criança trazia de casa, que nós chamamos também de sinais domésticos, sinais caseiros. Trazia de casa e ele aperfeiçoava esses sinais que as crianças traziam de casa. E ele começou a fazer também a datilologia. O que é isso? É a alfabeto manual. Muito bem. É a época áurea da educação de surdos. Preste atenção que aqui é 1760. 1760, porque vai acontecer um outro evento em 1880, quase um século depois. Vocês vão ver o que vai acontecer. Estados Unidos. Thomas Gallagher viajou para a Europa e foi fazer um estágio. Ele foi aprender o método de quem? De Lepé. O mesmo que Dom Pedro II fez. Foi lá, fez um estágio lá no Instituto Nacional de Surdo-Mudos, da onde? De Paris, e trouxe na sua bagagem quem? O Clare. Retornou com Gallagher para os Estados Unidos e fundou a primeira escola de surdos dos Estados Unidos. Que, posteriormente, essa escola vai se transformar em uma universidade, a única universidade de surdos do mundo. Só entra surdo lá, não tem outra pessoa. Então, primeira escola de surdos, isso aí é em 1816. Lepé já tinha morrido? Já tinha morrido, olha aí. 1789. Morreu Lepé, mas continuou, viajou para a Europa em 1816. Continuou a escola. Aqui, Hansford School, Connecticut, lá nos Estados Unidos, fundada em 1817. O que é isso aí? LSF, Língua de Sinais Francesa. A língua de sinais francesa é base. Base para quem? Para os Estados Unidos. Estados Unidos e Brasil. É a mesma base. Por quê? Porque foram beber da fonte de quem? De Lepé. Lá no Instituto Surdo-Mudo de Paris. O mesmo Gallagher fez o mesmo percurso que Dom Pedro II fez. Então, a base linguística nossa é francesa. Sinais metódicos, lá, aqueles adaptados para o inglês, alfabeto manual francês, sinais de alunos surdos norte-americanos. O que é isso aqui? ASL. Você sabe que a sigla dos Estados Unidos é sempre ao contrário, né? É Língua de Sinais Americana. Ok? Língua de Sinais Americana. ASL, Língua de Sinais Americana. A University Gallagher, fundada em 1864 por Edward Gallagher, filho do Thomas Gallagher. Então, ele fundou essa universidade de surdos nos Estados Unidos. Isso é bom de saber, porque a gente vai ter base para responder por quê. Porque, por exemplo, eu falo falar com P. Por que falar é com P? Parlar. Parlar. Então, no francês, parlar. Parlar. Então, nós admitimos esse mesmo sinal lá da França. Parlar. Ok? É por isso. E tem outros sinais também. Educação de surdos até, olha aí, preste atenção, até 1880. Qual é o foco agora? Agora o foco é a oralidade. O surdo tem que falar. E, juntamente com o quê? Com os sinais. O apoio. É um método combinado. Só que com o Congresso de Milão, 1880,
reuniu vários educadores de surdos de diversos países. O número de surdos é uma controvérsia aí, porque diz que são 4 surdos e outros dizem que é apenas um. Mas o certo é que um se manifestou, um surdo se manifestou. E eles, pelo número majoritário que eles tinham de ouvintes, prevaleceu o método dos ouvintes, e não o método dos surdos. E qual era o método que os surdos estavam reivindicando? É que fosse feito a língua de sinais, e não a oralidade. A oralidade eles queriam tirar. Mas como tinha mais de 170 pessoas nesse congresso de Milão, o que é que prevaleceria? Os ouvintes. Então, os ouvintes prevaleceram, determinando o quê? Que professores surdos seriam retirados da educação de surdos, que a língua de sinais seria banida da educação de surdos. E qual é a consequência disso? Vamos ver aqui. Olha a ata do Congresso de Milão. Dada a superioridade incontestável da fala sobre os sinais, para reintegrar os surdos mudos na vida social e para dar-lhe maior facilidade de linguagem. Este congresso declara que o método de articulação deve ter preferência sobre os sinais na instrução e educação dos surdos mudos. O método oral puro deve ser preferido, porque o uso simultâneo de sinais e fala tem a desvantagem de prejudicar a fala, a leitura orofacial e a precisão das ideias. Então, a partir desse momento, os surdos eram proibidos de sinalizar. Como era que feito isso? Retiraram os professores surdos, todos aqueles que queriam fazer sinais. As professoras amarravam as mãos das crianças para não sinalizar. A professora dizia, senta na tua mão. Tinha que sentar na mão, para não sinalizar. Então, era uma agressão, uma violência contra todo esse método. Porque você sabe que um congresso internacional, nessa época aqui, ele era admitido por todos os países. E era necessário, e também aqui no Brasil aconteceu. Mas olha o que foi que aconteceu. Antes, nós tivemos tanta evolução aqui, tirando a oralidade. O próprio surdo se adaptou bastante com a sinalização. Por que fizeram isso? Olha aqui, peraí, Valija abandona a oralidade. E é sempre uma luta. Lepé foi a pessoa, o expoente mundial para que fosse reconhecida a língua dos surdos como a educação deles. Então, você percebe que, olha, 1816, quando foi o Congresso? 1880. Tinham muitas experiências exitosas, mas não foi considerado nenhum tipo de experiência dessa. Então, esse Congresso ele vem tirar direitos dos surdos para poder ter essa educação. E houve um retrocesso naquilo que realmente a educação de surdos teve nessa época. Então, a partir daí, até hoje, esse congresso ele reflete diretamente na vida dos surdos. E agora no Brasil. Esse aqui é o texto base, tá? É Campelo e Rezende, duas surdas também, a história do movimento surdo brasileiro. E daí, Dom Pedro II e o Padre Rouet, fundação do Instituto Imperial de Surdos Mudos, 1857. Então, você, olha aí, não está nem em 1880 ainda, 1857. Então, foi experiências de muito êxito dentro do Brasil também. Dentro do INES, o regime de internato de
de homens, só apenas homens que entravam no INES, nesse Instituto Imperial, e estudantes de várias partes do país. Aí, o que constituiu lá? Como era que a Libra foi constituída? Foi assim, sinais de uso, mas a língua do quê? Francesa de sinais aí. Língua de sinais francesa. E mais os sinais metódicos de Lepé. Deu origem a quê? A língua brasileira de sinais. Por isso, quando você fala língua de sinais, é isso aqui, ó. Língua de sinais. Quando você vai falar língua brasileira de sinais, é isso aqui, ó. Por quê? Porque Brasil é assim, ó. Sinal de Brasil, tá? Então, a gente faz assim, ó. Ok? Língua brasileira de sinais. Por quê? Porque língua de sinais pode ser a francesa, pode ser a australiana, pode ser a americana, pode ser a japonesa, e todos os países têm uma língua de sinais. Aí você vai perguntar, você tem que perguntar para mim. Professor, é a mesma, os mesmos sinais que acontecem lá nos Estados Unidos é o mesmo daqui? Não é. O idioma lá dos americanos, o inglês, é o mesmo do português? É isso que a gente tem que ver, comparação. Não existe uma língua universal, nem da língua oral e nem da língua de sinais. Cada país tem a sua língua de sinais. É por isso que uma é assim e o nosso é assim, ó, língua brasileira de sinais, ok? Então, a língua de sinais nacional, que é a nossa, há o retorno dos surdos e a formação de professores, ok? O INES, alunos surdos no Rio de Janeiro. Agora, o Instituto Santa Terezinha, lá de São Paulo, vão admitir as mulheres, as alunas surdas. 1929, olha aí. Quando foi dos homens? Olha lá, 1856. 1856, tá? Então, passou muitos anos, quase 80 anos, para poder ter um instituto de mulheres surdas. A política educacional, método francês, o Congresso de Milão é a oralidade pragmática, e Berezky, 1990, volta à oralidade. Então, esse congresso ele foi nocivo à vida da educação de surdo no mundo inteiro, não só no Brasil. Esse congresso veio trazer muito malefício para a educação de surdos. E o que acontece? Na cidade do Rio de Janeiro, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Lucinda Ferreira Brito, 1980. O que é o FENAIS? É uma Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Ela foi fundada em 1987. Existe uma marcha Surdos Venceremos, em setembro de 94. Por que houve essa marcha? Nós vamos ver que depois, o dia 26 de setembro vai ser o Dia Nacional do Surdo. E nós vamos saber por que houve essa marcha. Houve uma diretora lá do INES que falou que ia fechar o INES, ia fechar o Instituto dos Surdos. Por quê? Porque existia dentro do ordenamento jurídico do Estado brasileiro uma declaração de Salamanca. Vocês já ouviram falar? A Declaração de Salamanca, 1994. Está aqui, 94. Ele teve, coincidentemente, uma decisão. Essa Declaração de Salamanca, que foi feita lá na Espanha, eles diziam assim, que qualquer pessoa com deficiência, eles têm que estar numa escola comum, escola regular. Não mais aquelas escolas segregadas. O que é a escola segregada? Nós já aprendemos aqui, não foi? O segregacionismo é aquela escola especializada em uma deficiência. Por exemplo, escola de surdos, escola de cegos, escola de autismo, escola tal. Cheio de escolas, várias escolas de uma só deficiência. Agora não, o Estado vai banir, vai acabar
com todas essas escolas e colocar onde? Na sala comum, onde tem os ouvintes, onde tem as pessoas ditas normais, junto com essa coisa. Aí o que acontece? Vão querer acabar com o INES. Como acabar com o INES? O Instituto Imperial, lá no Império. Vão acabar com ele? Aí a revolta dos surdos, por isso que essa marcha, surdos venceremos, aconteceu para dar reconhecimento oficial que a Libras ser a língua oficial dos surdos, direito à educação em Libras e o provimento de intérprete. Então, acontece o seguinte, que a lei 10.436, está aí, ó, 24 de abril de 2002, e o decreto 5626 de 2005 vai dar o reconhecimento oficial que o surdo tem uma língua. E o que é isso importante? Para que serve isso? Para dizer que o Brasil reconhece que o surdo existe uma língua. E isso é importante dizer, para que a oralidade não seja a prerrogativa da educação de surdo. Então, a oralidade sai novamente de cena e entra o quê? Língua de sinais. Língua brasileira de sinais. O reconhecimento oficial da Libras. A gente chama de Lei da Libras, porque deu garantia do surdo falar na sua própria língua. Garantia de acessibilidade e difusão, formação de professores de Libras, formação de tradutores e intérpretes de Libras de português, língua portuguesa. Então, aqui, a cidade de Santa Catarina é o berço. Você vai ver que é a cidade mais evoluída dos surdos. Ali nós vamos encontrar, em 2006, um curso de licenciatura em Libras. É o primeiro que vai acontecer no Brasil. Em EAD, Educação à Distância, inicialmente com 500 vagas, com 9 polos. Em 2008, 2 anos depois, a licenciatura e bacharelado. Aí você vai dizer, mas existe essa diferença, professor? Licenciatura e bacharelado existe. Dentro da Libras, por exemplo, eu sou licenciado, eu fiz letras Libras na UEPA. Eu sou professor de Libras. Sou professor de Libras. E o bacharelado, professor, como é esse bacharelado? O que é que aprende no bacharelado? É interpretação. Interpretação. Então, quem faz bacharelado, ele é intérprete. E quem faz licenciatura é só professor, como eu estou dando aula para vocês. Né? Aí você vai dizer, professor, se eu tiver um evento bem ali, eu disse, olha, professor, o senhor sabe Libras? Sei Libras. Ah, vem interpretar aqui para a gente. Eu não posso. Porque eu sou licenciado em Libras. Eu não sou intérprete. Eu não tenho bacharelado em Libras. Vocês entendem? Ok? Então, nesse... E o que é que acontece em 2008? Chega em Belém do Pará, de 9 polos, aumenta para 16 polos. E um desses polos é Belém do Pará. Vai acontecer o quê? Vai acontecer a licenciatura em letras Libras. EAD, primeiro à distância. E depois de 4 anos, 8, 9, 10, 11, 12, 5 anos depois, vai ter o primeiro curso presencial de licenciatura plena em letras Libras. Então, eu entro nessa... 2012, eu entro nessa primeira turma aqui na UEPA. Nós somos essas pessoas que vão dar início a todo esse emblemático processo de educação dos surdos. Ontem nós participamos de uma construção de um sindicato dos professores de Libras. Nós não temos em Belém. E tudo aquilo que acontece, por exemplo, concurso, que tem algum concurso, é só o pedagogo que eles querem. Nós parece que não existimos para eles. E o pedagogo tem uma disciplina de 80 horas de Libras. Uma disciplina.
Nós temos 400 horas de disciplina de Libras. Nós estamos capacitados para falar em Libras. E aí chega um concurso desse, chega lá no critério, pode ser um pedagogo para dar aula em Libras. As pessoas não sabem nem por onde vai Libras, um pedagogo às vezes. Porque fez uma disciplina de 80 horas. É suficiente para eles. E acaba com todo o processo de educação dos surdos. Por quê? Porque não vão saber. Aí vai chegar lá, vai dizer, vai aprender o quê com um pedagogo que não sabe Libras? Não vai saber. Só se a gente fizer um outro curso fora, aí pode até conhecer um pouquinho do que a gente sabe. Quem faz bacharelado é em tempo. E a pessoa que não fazia bacharelado em licenciatura faz curso desse e consegue. Sim. Ali nós tínhamos, antigamente, ela estava perguntando, quem não faz nem licenciatura nem bacharelado, faz só aqueles cursos livres. Aquele não tem condições de atuar na educação de surdos. Eles têm só... Não, ele não pode ser intérprete. Antigamente, nós tínhamos o ProLibras. O que era o ProLibras? O ProLibras poderia ser de uma pessoa de nível médio, fazer uma prova que era do MEC. Eles se submetiam a várias questões, né? Era tudo no slide, mas a pessoa fazia os sinais, a gente marcava lá qual é a letra A, B, C ou D, que eles estavam fazendo lá, né? E o que acontecia? Depois tinha uma aula que tinha que dar em Libras, né? Mas eram pessoas que eram condições para ter isso. Mas hoje em dia não acabou já. Em 2015, acabou o ProLibras. Então, não tem mais ninguém que possa, a não ser nós, da licenciatura ou bacharelado, que tenha acesso à educação de surdos. Só nós. Tá bom? E agora nós temos também o bilinguismo dentro do curso que nós temos na UEPA também, para poder ensinar as crianças bem pequeninas a saber Libras. Também tem isso, é o bilinguismo. Então, nesse momento aqui, é o momento em que a UEPA entra, e depois, 5 anos depois, não vai ser mais EAD, Educação à Distância, vai ser presencial. Essa é a primeira turma que nós... Então, eu estava falando do nosso sindicato. Ontem nós formamos e vamos dar andamento à nossa formação do nosso sindicato dos professores de Libras, que é muito maltratado em todas as condições. Para você ter uma ideia, eu trabalho na SEDUC, eu sou da coordenação da educação especial da SEDUC, e lá, dentro do organograma da SEDUC, não existe o cargo de professor de Libras e nem de intérprete de Libras. Para a gente poder ter acesso a isso, nós precisamos ter um sindicato ou alguma coisa que possa forçar eles a colocar isso. Mas aí o que acontece? Tem que levar para onde? Para a Assembleia Legislativa, para aprovar e para retornar, dizer, olha, esse cargo tem que existir. Porque nós estamos sabendo agora que o governo federal está querendo aprovar o quê? Libras como disciplina obrigatória. Imagine isso que vai acontecer. Não vai ter profissionais na área para poder ter esse cargo. Por quê? Porque tem poucas pessoas que se preparam para esse cargo de professor de Libras. E na ESAMAR nós temos dois cursos de especialização. Um de docência em Libras e um de intérprete de Libras. Eu sou o coordenador do curso daqui da ESAMAR de pós-graduação. Pós-graduação. Especialização, assim, ó. Especialização, mestrado e doutorado. Especialização, mestrado, M de mestrado e D de doutorado. Então, nós temos essa especialização em professor de Libras e intérprete de Libras, aqui da ESAMAR. Então, essa lei, já falei, né? O governo federal aprovou, não sei se foi aprovado
Foi dia 30 de setembro de 2020 agora. É essa? Exatamente. Vem aqui. Está nessa segunda parte aqui, olha. Lei 9.656, de 27 de dezembro de 2018. 18? Não, não era 18. Ele entrou quando? Foi assim que ele entrou para a mulher dele aí? Exato. Exatamente. Essa é uma das inclusões que ele fez. No entanto, ele tem tirado as outras inclusões. Teve algumas polêmicas aí sobre isso. Mas, enfim, Libras ele conseguiu deixar porque a sua esposa é intérprete. Ela é intérprete. Ela não é formada em Libras, ela é intérprete porque fez curso. Exatamente. Mas eu acho que ela tem esse Prolibras. Ela tem um Prolibras. Algumas igrejas, elas trabalham com isso, elas promovem curso para alguns membros para fazer as interpretações, né? Exatamente. Na Igreja Católica nós temos também, mas é mais na Igreja Evangélica que tem isso. Mas nós temos também, Igreja Católica nós temos. A interpretação. Muitos. Tem na Basílica, tem lá na Santa Rita de Cássia, tem aqui no Duque Luz, tem vários locais. Então, existia essa Conferência Nacional de Educadores em 2010. A elaboração do PNE. O que é o PNE? Plano Nacional de Educação. Para que serve isso? Para que nós possamos entender que existe um currículo. O que é que vai ser ensinado para o surdo? Então, é necessário ter essa elaboração do Plano Nacional de Educação. Em 28 de março a 1º de abril de 2010, Campelo e Rezende, 2014, diz assim: retrocesso na educação de surdo. Das 11 propostas da comunidade surda, apenas 3 foram aceitas. E elas começam a dizer que as escolas de surdos, aquelas que a gente diz que são separadas da sala comum, elas são segregacionistas. Aí vem a reação dos surdos. Dizer que essa diretora da Política Pública e Educação Especial anunciou em 2011, no próprio INES, fechamento da escola até o final deste ano. O remanejamento dos alunos para as escolas comuns. Todas essas escolas aqui seriam fechadas e os alunos iam tudo para escola comum, escola regular. Olha a reação. Reação imediata contra o fechamento. Mobilização de todo o país. Dia 26 de setembro. Aí foi o Dia Nacional do Surdo. Foi implantado, foi determinado que seria o Dia Nacional do Surdo, 26 de setembro. Qual o objetivo? Fincar as lutas e emendas específicas sobre a educação de surdo no Plano Nacional de Educação, PNE, em tramitação no Congresso. O que acontece? Vitória dos surdos na Câmara dos Deputados. No dia 28 de maio de 2012, inclusão da escola e classe bilíngue, além da escola inclusiva. O que foi definido? Eles queriam acabar com essa escola aqui de surdos, acabar com o INES e colocar todos os alunos aqui na escola comum. Agora não, vai ter a escola aqui especializada, que a gente diz, com a escola comum, juntamente. Por isso que hoje, no Estado, um aluno ele tem 2 matrículas. A primeira matrícula é lá na escola comum. Você já ouviu falar disso? 2 matrículas. O aluno com deficiência tem 2 matrículas. A primeira é aquela que ele está na escola comum, com seus pares, com os ouvintes, tudo junto. E a outra matrícula é na escola especializada, ou na própria escola, onde ele pode só ter uma sala de atendimento educacional especializada. Às vezes a maioria das escolas tem essa sala.
que eles vão trabalhar como? No contraturno. O que é o contraturno? A criança que estuda na escola comum de manhã, à tarde vai para a sala de recursos, tá? Vai para a sala de atendimento especializado. As escolas bilíngues de surdos não são segregadas. Isso aí é Campelo e Rezende, elas falam. Não são segregadoras e nem segregacionistas, como tem lardeado tanto o MEC. Pelo contrário, são espaços de construção do conhecimento para cumprimento do papel social de tornar os alunos cidadãos verdadeiros, conhecedores e cumpridores dos seus deveres e detentores dos seus direitos, o que, em síntese, leva à verdadeira inclusão. Esse discurso de Campelo e Rezende, são aquelas duas surdas que eu falei para vocês, elas vão, depois de tudo essa vitória lá no Congresso, elas vão proferir esse discurso aí, dizendo que a escola especializada não é segregadora, não é segregacionista, e sim polo, onde vai ter a inclusão dessas pessoas surdas. Então, mediante tudo isso que nós falamos, nós temos aí as filosofias da educação de surdos. A primeira filosofia que nós vimos aqui foi a oralidade. E essa filosofia leva o aluno surdo, a educação de surdo, para um itinerário que não é dele, que é justamente fazer o surdo falar. E nessa oralidade, você vai perceber que não existe nenhuma possibilidade do surdo aprender. Nesse filme que eu digo para vocês, vocês precisam assistir, e o seu nome é Jonas, a mãe do Jonas vai atrás de todos os instrumentos, tudo aquilo que pode ter uma comunicação com o filho. E a oralidade é a primeira a se apresentar para ela. E ela vai perceber que ele não está aprendendo nada. Em nenhum momento ele aprende alguma coisa. Por quê? Porque o surdo, como ele é surdo profundo e não consegue escutar nada, ele não tem como oralizar. E aí depois ela vai conseguir uma comunidade, um grupo de surdos, onde vai interagir com o garoto, ele vai perceber o mundo dele ali. Então, o SINAS, ele está diretamente ligado ao surdo. Quem está falando aí? Ana Carolina, quer falar? O online nunca fala. Comunicação total, a segunda filosofia. O que é a comunicação total? Comunicação, olha aqui, ó. Olha online, olha. 3D para vocês, ó, 3D, ó. Comunicação total. Vai lá, faz aí. Comunicação total. Isso. Assim, total. O que é comunicação total? Professor, a comunicação total, ela aconteceu também na educação do surdo. E como é? Por exemplo, eu sei Libras. Eu sou fluente na Libras. Eu estou aqui dando aula. Tem um surdo aí. Eu, como professor, eu posso falar, dar aula para vocês e interpretar para o surdo? Sim ou não? Posso? Posso fazer, mas não devo fazer. Por que não devo fazer? Porque existe um detalhe importante que é justamente a condição da língua portuguesa conflitando com a língua de sinais, na sua estrutura. Como assim, professor? Eu não falei para vocês que, por exemplo, o inglês, você fala de trás para frente as siglas. Na Libras é a mesma coisa. O tópico frasal do português ele é diferente do tópico frasal da Libras. O que você fala
aquele SVO. O que é o SVO? Sujeito, verbo e objeto. Na Libras, esse SVO não existe. Ele é ao contrário. É o VSO. Primeiro o verbo, depois o sujeito, depois o objeto. Então, você entende que é uma estrutura que não se coaduna uma com a outra. Não tem como eu falar para vocês e interpretar da mesma forma. Eu preciso que ter, dentro da sala, se eu tiver um surdo, o que é que eu preciso? De um intérprete. Mesmo sabendo Libras. Por que eu preciso de um intérprete? Porque eu estou colocando a língua portuguesa falada, oralizada, e que o intérprete vai transformar o português para Libras. Por isso que eu não tenho como, nenhuma possibilidade de fazer essa comunicação total. Essa comunicação total é você falar e interpretar simultaneamente. E eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a Libras é uma língua diferente do português. Completamente diferente. O que eu falo, ele tem, o intérprete tem que colocar na língua do surdo, tem que colocar na forma do surdo entender. Tanto é, eu estou num WhatsApp assim, WhatsApp, um grupo de WhatsApp de surdo. Logo, quando eu entrei nesse grupo, eu não conseguia entender o que eles estavam falando, porque eles falam tudo ao contrário. Então, eu, para entender isso faz tempo também, né? Eu estou muitos anos lá. Hoje eu já entendo. E eu tenho que falar como eles falam. Eu tenho que digitar como eles falam. Eu não posso digitar no português assim, porque eles não têm os conectivos. Eu gosto de carne, por exemplo. Esse D não existe para eles. Tá? Carne, gostar. Carne, gostar. Ele fala o contrário. Sempre o contrário. Tá? Então, você vai entender que a língua deles é diferente da nossa. E quando eu faço essa comunicação total, eu estou prejudicando o entendimento do surdo. Para você vai ser maravilhoso. Eu tenho um professor lá na pós-graduação que ele faz essa comunicação total. Mas por quê? Porque só é ouvintes. Ouvinte é tranquilo, não tem problema. Mas se tiver um surdo, eu digo para ele, não, professor, não faça isso. O intérprete vai fazer a interpretação. Não faça. Porque é prejudicial para o surdo isso. Ele não vai entender a aula, ele não vai entender, não vai compreender. Então, e o que é o prioritário para a educação de surdo hoje? É o bilinguismo. O que é o bilinguismo? O surdo precisa aprender o quê? Aprender o quê? A primeira língua dele. Qual é a primeira língua dele? Língua brasileira de sinais. É essa aqui, tá? E a segunda língua é o português. Na modalidade escrita. Português, ó. Faz aqui, ó. E esse dedão vem para baixo, ó. Português. Português e surdo. Português para surdo. Então, você entende que quando nós estamos educando um surdo, ele precisa ser fluente na língua materna, na língua de instrução dele. E qual é a língua materna e de instrução dele? É a língua brasileira de sinais. Para depois ele poder entrar na língua portuguesa. Não é assim que você, por exemplo, lá, você vai fazer um curso de inglês, curso de espanhol, eu fico preso aqui, eu quero ir para lá com você, mas não dá. Então, o curso de francês, né? Você não precisa saber primeiro a sua língua para depois saber a outra língua. É assim mesmo. Que acontece com o surdo. Quem é que está falando? Ei, Ana, desliga esse seu microfone aí. Ana Carolina Maciel. Por que tu está falando aí? Tu quer falar alguma coisa? Não, tá bom. Então, gente, é isso aí, tá? Esse material já está lá no WhatsApp de vocês.
Já pegaram lá? Procurem esses textos lá na internet, vocês vão saber um pouco mais sobre o que eu estou falando. E depois nós vamos... Já está pronta a equipe de vocês aí? Ah, não tem equipe, não. É individual aqui, né? As frases, eu vou precisar. Quem é o chefe de turno? É tu, né? Eu mandei para ti, tu viste lá? Ah, já mandou, né? Então, deixa eu te falar. Tu vai fazer um seguinte para mim. Preciso que tu mande as 5 frases dos alunos já para poder escolher as 5 frases, tá? Então, Matheus, né? Isso, Matheus. Então, tu passa no meu particular. Oi? Até antes da prova, não tem problema não. A gente vai fazer essa nossa prova prática. Ela vai acontecer. Deixa eu ver aqui, quando é que vai acontecer isso? Deixa eu fazer logo a chamada aqui antes que eu esqueça. Psico. Tá aqui. Amanda Kelly. 23 hoje. Amanda Santos. Ana Carolina. Presente, professor. Annelise. Antônia Helena. Arélia Carolina. Não veio. Beatriz Almeida. Cibele da Silva. Débora Carolina. Edson José. Fabiola Gabriela. Fabrício Anderson. Gleiciane está aí. Jamile Pinto. Jéssica de Cássia. João Carlos. João Matheus. Jéssica presente. A Jéssica está aí? Sim, Jéssica Cássia? Professor, eu estou aqui, Ana Carolina, tá? Põe aí o meu. Ana Carolina? Marcel. Tá Edson também, prof. Quem é tu? Edson. Edson? Isso. Edson levou Edson. falta aqui. Tu estava dormindo, era Edson? Eu pensava que o senhor estava vendo aí a lista das pessoas que estão online, por isso que eu não respondi. Não estou vendo nada. Luciano Melo. Marcela Vitória. Marcele Nazaré. Cadê? Daí a Marcele? Não. Marcos Vitor. Maria de Belém. Maria do Livramento. Presente. Maria Luísa. Presente. Me ouviu, professor? Maria Rosineide. Quem é? Quem está falando aí? Maria de Belém, deu presente para mim? Maria de Belém? Não, tá falta aqui. Olha, estou aqui me esperando. Maria de Belém, tá? Obrigada. Maria Rosineide. Marielle. Nayane tá aí? Raquel Martins. Cadê a Raquel? Tu que é Raquel? Raquel Ribeiro. Vamos ver. Renata Sampaio. Rita de Cássia. Samara de Oliveira. Presente.
Sinara Galvão. Sinara. Oi, professor. Tá com Quem é tu? Rita de Cássia. Rita de Cássia, já tinha falta aqui já. Suelen. Vitória Jaqueline. Tu, né? Quem faltou ser chamado? Tu? Tatiane Shoa. Hein? Oi? Quem é tu? Oi, professor. Oi? Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não. O que é que tu quer? Professor, o senhor está fazendo todos os cidades com a mão direita. Se fizer com a esquerda, é algo... Não, não tem. Samara, não tem problema, tá? Pode fazer com a mão esquerda também. Tem que ser a mão de seu domínio, tá? Obrigado. Quem é que está falando aí que quer presença? Tatiane Shoa. Tatiane, é? Tatiane. Tatiane. De quê? Uchoa. Uchoa. De quê? Tá? Isso. Tatiane de Oliveira Uchoa. De Oliveira, menina. Teu nome tem que colocar na lista. Calma. Tem que ser todo o nome. De Oliveira Uchoa. Tá bom. Isso. Tem a Mara tá tentando falar também, professor. Quem? É Mara Reis. Mara Rúbia Reis. A Mara tá Mara. tentando falar, só que eu acho que o microfone dela não tá funcionando. Bom dia, professor. Meu nome é Mara Reis. Mara de quê? Diz aí pra mim. Maria Rúbia Reis. Mara Rúbia. Tá. Isso. Reis. Rúbia Reis. Ok. P. Que mais? Quem mais? Só? E tu? Professor, tá me ouvindo? Pode. O que é? O que é? Tu tem trocado aí? Né? Tem aqui. Ai, professor, eu pensei que eles falavam errado. O quê? Você falou que eles falam meio ao contrário, né? É, tudo ao Aí contrário. a minha mãe, o WhatsApp da minha mãe, eles falam assim, eu falei, escreveu errado. Aí agora que você tá falando. Não existe erro, não. Não é erro, não. Tá certo, pessoal. Obrigado aí. Toma, querido. Obrigado. Você. Vixe, tá bom. Tá, obrigado. Faltou eu também, professor. Gabriel Cordeiro, é? Tá, Gabriel. Gabriel de quê? Não é só isso teu nome. De Deus Cordeiro, é? Cordeiro Almeida, tá bom. Cordeiro, tem que colocar aqui na lista. Almeida Cordeiro. Pronto. P. Quem mais? Tu? Tudo certo? Beleza. Tu quer um livro? É R$20. Fala. Pois é, eu acho que não está marcado aí, isso é dia 20, eu acho, de março. Né? Já mandaram o cronograma, não mandaram? Eu vou mandar para ti no teu WhatsApp, tá? Para te passar para os alunos. Eu pensei que... Até mais, pessoal. Até mais. Tá bom. Tá ótimo. Sem problema. Fala, meu amor. Peraí, só um momentinho.